Enquanto Pablo luta para pegar no sono no sofá, pensando em Luz, no quarto, Abel é atormentado pelo fantasma de Dona Pura. Apavorado, Abel promete rezar e mandar celebrar missas para que sua avó pare de incomodá-lo. Dona Pura responde que isso não adianta, pois a causa de sua tristeza é ele. Dona Pura previne que tempos difíceis estão por vir para todos, mas que Deus escolheu Abel para fazer um grande sacrifício. No final do caminho, ele encontrará a paz. Abel pede que sua avó revele do que se trata e, para chamar sua atenção, leva uma chinelada. Dona Pura explica que Deus o escolheu por ele ter uma alma pura e limpa. Após isso, o fantasma se despede e parte. Enquanto isso, Álvaro continua analisando o contrato pré-nupcial. Caso viole o contrato, ele deverá arcar com todos os custos do tratamento de Clarinha desde o dia em que ela foi hospitalizada. Álvaro considera o contrato uma chantagem criada por Samantha. Ela pergunta se ele vai aceitar ou não. Álvaro questiona se Samantha se divorciaria dele caso ele não concordasse, e ela confirma que sim, se necessário. Álvaro duvida que ela tenha coragem de enfrentar outro escândalo. Samantha o desafia a pagar para ver. Álvaro decide assinar o contrato e Samantha já começa a planejar a data do casamento. Ela afirma que Álvaro não tem com que se preocupar, presumindo que não tem mais sentimentos por Ângela, e o questiona. Álvaro afirma que não sente mais nada e que Ângela só diz isso porque está machucada. Samantha então beija Álvaro, afirmando que ela está completamente inteira. Ao mesmo tempo, Ângela rejeita as ligações de Leonardo, mas recebe uma mensagem pedindo para conversarem. Salma visita Leonardo em seu apartamento e, de maneira sutil, instiga-o contra Ângela. Ela aconselha Leonardo a pedir uma explicação a Ângela, acreditando que tudo seja verdade. Leonardo não acredita que Ângela faria algo assim, mesmo que precisasse de dinheiro para a faculdade. Salma relata que na noite em que Ângela chegou chorando e com cheiro de álcool, mencionou fotos e alguns homens que não cumpriram um acordo. Leonardo se lembra que naquela noite Ângela disse que foi forçada, que deram a ela álcool e drogas e que pretendiam vendê-la. Salma sugere que essa é apenas a versão de Ângela, mas se recusa a falar mal dela. No entanto, ao ver as fotos, teve a impressão de que Ângela não foi forçada a nada. Leonardo deseja falar com Ângela e Salma o aconselha a formar sua própria opinião olhando as fotos, sem se deixar influenciar pela opinião de ninguém. Enquanto Samantha dorme, Álvaro vai até o quarto de Ângela e a encontra chorando. Ele pergunta a razão de suas lágrimas e oferece ajuda. Ângela responde que Álvaro ajudaria se fosse embora. Álvaro quer que Ângela saiba que está lá para ela. Ângela ameaça gritar e acordar toda a casa. Antes de sair, Álvaro garante que mesmo que o mundo a abandone, ele sempre estará presente para ela. Ângela afirma que Álvaro é uma maldição em sua vida. Ele responde que pode estar como um fantasma ou como alguém atento a ela e ao seu coração. Álvaro manda uma mensagem para Salma, presumindo que as fotos tenham afetado Ângela. Leonardo agradece os conselhos e a ajuda de Salma, mas pede que ela pare de falar sobre Ângela. Salma oferece seu apoio como amiga e vê a mensagem de Álvaro, respondendo que Leonardo também está afetado. Ela mente para Leonardo, dizendo que a mensagem era de Mirtes. Leonardo avisa Salma que terão que se mudar para o apartamento dele e não sabe como sua mãe, acostumada a uma vida de luxo, reagirá. Salma se dispõe a alugar outro lugar para morar, mas Leonardo pede que ela fique, pois sua mãe gosta muito dela. Além disso, menciona a situação difícil dos pais de Salma. Ela concorda em ficar com eles enquanto precisarem dela e insiste em preparar algo para Leonardo comer. Álvaro leva um chá para Ângela, mas ela não quer nada dele e o expulsa. Mirtes visita Beatriz e se surpreende ao descobrir que Ângela está trabalhando para ela. Na universidade, Ed sugere que ele e Ângela conversem sobre as fotos no jardim, falando alto para os colegas ouvirem que ali todos são fofoqueiros e sem caráter. Salma mostra as fotos de Ângela para Duarte, dizendo que ela trabalhava como acompanhante e que agora todos se perguntam se os estudantes da universidade fazem o mesmo.
Salma conta que ouviu dizer que Ângela é uma oportunista, usando Leonardo para ver o que consegue e que ele já a colocou na casa dele para cuidar da mãe, mas Mirtes a expulsou por incompetência. Salma pede que Duarte não mencione seu nome. Com indignação, Duarte garante que tomará providências sobre o assunto. Mirtes afirma a Beatriz que Ângela não é o que aparenta e menciona com desdém as massagens terapêuticas. Beatriz responde que são essas massagens que lhe permitem receber Mirtes e não sentir tanta dor. Mirtes chama Ângela de oportunista. Beatriz defende Ângela, dizendo que ela é uma menina decente e pede que Mirtes guarde seus comentários. Mirtes insiste que Ângela ganhou fama seduzindo as pessoas com sua suposta bondade. Alegando sentir-se indisposta, Beatriz pede a Dalva que acompanhe Mirtes até a porta. Mirtes se desculpa se falou algo errado e deseja melhoras a Beatriz. Na rua, um senhor reconhece o retrato de Ângela que está com Adela e diz que ela mora perto do mar em um vilarejo. Adela pergunta em qual vilarejo, mas a filha do senhor informa Adela que seu pai está doente e o afasta. Félix pergunta a Luz se ela tem uma resposta sobre sua proposta, prometendo que realmente quer mudar, fazê-la feliz e ser o pai que Guigo merece. Ângela chora enquanto confessa a Ed que a desconfiança de Leonardo a magoa profundamente. Duarte aborda Ângela no pátio da universidade, dizendo que já viu suas fotos. Ângela lamenta que Duarte se preste a fofocas tão maldosas. Duarte expressa tristeza por pessoas como ela fazerem parte de uma universidade com uma longa tradição em defender princípios e valores éticos. Ele avisa que levará o caso ao Comitê de Honra e Justiça da instituição, pois a última coisa que querem é curandeiras e acompanhantes. Luz pede que Félix lhe dê um tempo para pensar. Félix promete que planeja levar Guigo ao médico para que ele seja operado no quadril. Luz recorda que a cirurgia custa muito dinheiro, mas Félix afirma que cuidará disso, recebendo um abraço de gratidão de Luz. Pablo e Guigo presenciam a cena. O menino está contente, enquanto Pablo está desapontado. Ângela diz a Duarte que ele não tem motivo para ofendê-la, e Duarte alega que a ofensa não vem dele. Ângela afirma que a ofensa vem de um imbecil que está espalhando informações falsas. Enquanto alguns estudantes se aproximam, Ângela sugere que um homem estudado e inteligente como Duarte deveria ter um pouco mais de critério para fazer julgamentos. Duarte pergunta se ela está questionando sua inteligência, e Ângela responde que não só sua inteligência, mas também sua empatia e senso de justiça. Ângela quer saber se ele não acha suficiente terem a humilhado em público para agora também repetir em sua cara todas essas mentiras. Duarte questiona se ela está o chamando de mentiroso. Ângela diz que mentiroso é quem inventa e quem repete as mentiras. Duarte adverte que Ângela não vai faltar ao respeito a um professor com a trajetória dele e que vão se ver no Comitê de Honra e Justiça. Passiflora sugere que Ângela pode ser filha de Adela. Adela insiste em perguntar ao senhor sobre a menina do retrato, mas a filha dele esclarece que seu pai confunde as pessoas devido ao Alzheimer e pede que Adela não o estresse. Passiflora incentiva Adela a continuar procurando Ângela, acreditando que Deus enviou o Senhor para indicar que elas estão no caminho certo. Ed e Ângela descobrem que, segundo o regulamento da universidade, um aluno pode ser suspenso ou expulso com base em seu comportamento dentro e fora da instituição. Ângela teme ser expulsa. Guigo, Félix e o detetive encontram Trabuco doente em sua casa. Guigo confirma que esse era o homem que o mantinha preso. Trabuco suplica que Guigo o ajude e o menino impede Félix de agredir o homem, deixando o caso para a polícia. Félix assegura a Guigo que Trabuco passará um bom tempo na cadeia. No Ministério Público, Benjamin e outro agente policial conduzem uma acariação entre Yolanda e Aníbal. Benjamin informa Aníbal que Yolanda nega envolvimento nos esquemas ilícitos com suas assistentes. Aníbal acusa Yolanda de mentir, revelando que pagava por cada garota que ela conseguia hospedar na pensão. Yolanda assegura ter confiado na amizade de Aníbal e nunca imaginou que ele exploraria as meninas que ela indicava. Aníbal insiste que Yolanda não o deixará sozinho nisso, afirmando que foi ela quem recomendou Lili e Ângela para serem vendidas. Yolanda nega ser uma agenciadora ou assassina como Aníbal.
Benjamin informa que o DNA de Aníbal corresponde à pele do agressor encontrada sob as unhas de Lili, além de terem descoberto vestígios de atividade íntima de Aníbal. Aníbal nega ter assassinado Lili, argumentando que apenas teve relações com ela. A polícia investiga até que ponto Yolanda colaborou com Aníbal e qual foi sua participação no assassinato de Lili. Yolanda refuta as acusações, enquanto Aníbal afirma que Yolanda gerenciava esse negócio com ele. Luz tinha esperança de que com o que aconteceu, Guigo voltaria a morar com ela. Nancy explica a Luz que Félix não pode ser acusado legalmente, pois não cometeu nenhum delito. Além disso, graças a Félix, Guigo foi encontrado e Trabuco preso. Yolanda é advertida de que sua situação jurídica pode piorar se não admitir sua cumplicidade com Aníbal. Yolanda argumenta ter auxiliado na localização de Ângela na cabana, mas é informada que isso não é o suficiente. Se for condenada apenas pelo crime de tráfico de pessoas, poderá pegar uma pena de 15 anos e, se for cúmplice do assassinato de Lili, nunca mais verá a luz do sol. Por isso, é aconselhada a colaborar. Yolanda confessa que dedicou anos a encontrar jovens que, para viverem na sua pensão, precisavam ser bonitas e não terem familiares na capital. Ela indicava essas garotas para que Aníbal as vendesse e as transformasse em acompanhantes, e essa era a sua única participação. Aníbal afirma que Yolanda recebia uma comissão por cada serviço realizado e a chama de traidora, prevendo que Yolanda também vai apodrecer atrás das grades. Guigo pergunta a Luz se ela ainda tem sentimentos por seu pai. Luz explica que Félix os machucou profundamente e que essas feridas acabam por extinguir o amor. Guigo deseja que sua mãe seja feliz e questiona se seu pai é mau. Luz responde que às vezes as pessoas erram e que Félix errou muito. Guigo conclui que seu pai apenas cometeu erros, mas não é uma pessoa má. Ele confessa que ao ver os pais abraçados, lembrou de todos os momentos felizes que passaram juntos. Ângela sofre ao ver que os comentários ofensivos em suas fotos continuam na internet. Leonardo envia uma mensagem para Ângela pedindo que ela atenda ao telefone. Luz pergunta a Guigo por que é importante para ele saber se ela dará outra chance a Félix. Guigo explica que é para ele também considerar dar uma oportunidade a Félix e ver se ele pode ser um bom pai. Luz diz ao filho que, se ele quiser, pode dar uma chance a Félix. Guigo planeja seguir o exemplo de Dona Pura e falar com Deus. Ângela atende a ligação de Leonardo, mas avisa que cada um deve seguir seu caminho. Ângela afirma que Leonardo não confia nela e acredita que sua vida é difícil não só para ele, mas para qualquer um. Ele insiste que devem ficar juntos porque se amam e assegura que os problemas dela são seus também. Leonardo afirma que não consegue ficar sem Ângela. No entanto, Ângela não muda de ideia e desliga. Yolanda e Aníbal serão indiciados pelos crimes de tráfico de pessoas, homicídio qualificado contra Lili, privação ilegal de liberdade e tentativa de homicídio contra Ângela. Eles responderão aos processos em regime fechado, sem direito à fiança até a sentença final.